pessoal, vamos aqui dar continuidade ao estudo de tensão por carregamento axial e a partir de agora nós vamos resolver alguns exemplos relacionados à tensão por deformação térmica. Tá bom? E aí a gente nós vamos aqui desenvolver alguns exemplos mostrando as aplicações desse conceito de deformação térmica. Nesse exemplo 2.8, nós temos o seguinte, um tubo, né, de 1,8 metro de comprimento. Então o tubo ele tem aqui um comprimento de 1,8 metro e ele é feito de aço com módulo de elasticidade de 200 GPa e coeficiente de dilatação de 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. E ele está ligado diretamente às turbinas A e B, né? Que são essas duas turbinas aqui, A e B. Tá bom? Como mostrado na figura. O diâmetro do tubo é de 100 milímetros, o diâmetro externo, tá? Diâmetro externo de 100 milímetros e a espessura de parede de 6 milímetros. A ligação foi feita quando o tubo estava a 20 graus Celsius, ali, vamos imaginar a temperatura ambiente. Considerando que os pontos de acoplamento das turbinas são rígidos, então o que ele está querendo dizer? Essas ligações aqui, ó, entre o tubo e a turbina são rígidos, tá bom? Eles não se deformam quando esse tubo sofre uma expansão por dilatação. E aí ele pede para a gente determinar a força que o tubo exerce sobre elas, né? Sobre elas aqui, sobre as turbinas de vapor, quando o tubo atingir uma temperatura de 135 graus Celsius. Bom? Então, quando o tubo e, portanto, quando o vapor atinge essa temperatura e, portanto, o tubo, né, vamos imaginar aí um regime de condição de calor, uma condição de calor em regime permanente, onde o tubo vai se estabilizar com a temperatura do vapor e vai passar de 20 para 135 graus Celsius. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar estabelecendo a condição de compatibilidade, né? Esse tipo de problema aqui. A gente precisa de imaginar o seguinte, pessoal, vejam só. As condições de compatibilidade, como eu falei para vocês, elas sempre vão depender do problema, né? Não existe uma fórmula pronta. Mas a gente pode imaginar o seguinte aqui, vejam. Quando esse tubo aquecer, ele tende a sofrer uma expansão, né? Ele tende a aumentar o comprimento, ou seja, ele vai sofrer uma deformação delta devido à temperatura. Ele vai sofrer uma expansão e aí ele tende, obviamente, a fazer o quê? A empurrar essas turbinas, a exercer uma força contra essas turbinas, uma vez que elas são perfeitamente rígidas aqui, né? Vamos imaginar que elas estão fixadas com elementos de fixação perfeitamente rígidos. Bom, se eles são perfeitamente rígidos, as turbinas vão exercer sobre o tubo uma força de reação igual e oposta. Uma força F igual e oposta. Essa é a lógica, né? O tubo expande, tenta, entre aspas, empurrar as turbinas, que responde com uma carga igual e oposta. Tá bom? Vejam, então esse tubo, na verdade, ele vai sofrer uma dilatação devido à expansão térmica, só que as forças de reação vão comprimir o tubo. Então, ele vai sofrer uma dilatação térmica, porém, vou ter que subtrair dessa expansão a deformação devido à força de compressão. Então, essa subtração, a expansão térmica, menos a deformação devido à força de compressão, tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque eu afirmei que as turbinas são perfeitamente rígidas, ou seja, ela não vai ceder nenhum milímetro. Então, a deformação líquida desse tubo tem que ser zero, ou seja, toda a expansão térmica vai ser compensada por uma redução, por uma deformação devido às forças de reação. Aí, a gente lembrar que a gente tem que a deformação térmica é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, vezes o comprimento do tubo. E a deformação devido à força,
ela vai ser aquela forma que a gente conhece, força vezes comprimento sobre área vezes módulo de elasticidade. Então, essa subtração tem que ser igual a zero, tá bom? Essa é a condição de compatibilidade estabelecida aqui. Tá? Foi o que eu coloquei. Então, substituindo as fórmulas que a gente acabou de falar ali, nós vamos ter essa equação, né, que é a equação de compatibilidade. Beleza? Aí, o que eu quero? Resolver isso para força de reação, tá? Força de reação, já que ela é a mesma, não é isso? Força de reação é a mesma nos dois lados ali, tá bom? Então, resolvendo essa equação para F, vou passar esse termo para o lado direito da equação e eu posso cortar a variável L, ó, porque ela aparece dos dois lados. Então, a força vai ser dada por coeficiente de dilatação, variação de temperatura, né? Área, tá bom? Área do tubo vezes o módulo de elasticidade. Vejam, a única coisa que a gente precisa calcular aqui é a área, né? Porque o coeficiente de dilatação, o problema deu, que é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá? A área a gente precisa de calcular, o modo de elasticidade, o problema também deu, o modo de elasticidade do aço é 200 GPa. Só relembrando aqui como que a gente calcula a área do tubo, né? Ele vai ter esse perfil. Então vejam, se a gente através desse desenho, a gente pode falar que o diâmetro externo, que o problema me dá, o diâmetro externo, ele vai ser igual ao diâmetro interno, tá bom? O diâmetro interno mais 2 vezes a espessura de parede, né? Eu vou ter a espessura desse lado e a espessura desse lado, já que ele é o perfil assimétrico. Então, o diâmetro interno vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura de parede. Logo, o diâmetro interno vai ser 100, que é o diâmetro externo, que ele me dá no problema, né? Menos 2 vezes 6, que é a espessura de parede, 6 milímetros. Tá bom? Então, 100 menos 12, o diâmetro interno é 88 milímetros. Tá? Então, lembram lá da equação? Como que eu vou calcular a área agora? I sobre 4, tá? Diâmetro externo ao quadrado menos diâmetro interno ao quadrado. Então, substituindo os valores que a gente encontrou ali, a gente vai ter que o diâmetro externo é 100 milímetros e o diâmetro interno 88 milímetros, tá bom? Isso vai resultar numa área de 1,72 vezes 1,772 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Agora, a gente tem ali todas as variáveis para calcular essa força de reação, tá bom? Substituindo agora, então, essas variáveis nessa equação, tá bom? A gente vai encontrar, tá? Eu tenho aqui o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, né? Que é a temperatura que o tubo vai alcançar, né? A hora que começar a conduzir vapor, 135 graus Celsius, menos a temperatura na qual ele foi instalado, que é a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. A área que a gente acabou de calcular e modo de elasticidade. Isso vai resultar numa força de reação de 489,33 kN. Tá bom? É uma força muito alta, considerável. Provavelmente, para um tubo de aço, ele não vai suportar essa força. O que vai acontecer? Ele vai romper, né? Ele vai romper em algum ponto aí. É praticamente certo que isso vai acontecer, dependendo do material. Se for um aço comum, ele não vai suportar essa carga. Porque a tensão vai ser muito alta. Por quê? Porque a área, ó, é pequena, né? O tubo tem uma parede muito fina, tá bom? Então a tensão, que é força sobre área, se a área é muito pequena, né, a tensão é muito grande, esse tubo provavelmente iria romper. Qual seria uma solução técnica adequada, tá, para esse tipo de problema? Ou seja, para a gente reduzir essa força de reação no tubo e, consequentemente, né, essa é a força de compressão que as turbinas estão exercendo sobre o tubo e, consequentemente, a força que o tubo, né, está exercendo
sobre as turbinas, né? Terceira lei de Newton. Lembra que nesses casos as forças são sempre iguais e opostas, são forças de reação. Então o tubo também está exercendo essas mesmas forças nas turbinas, tá bom? Tendendo a arrancá-las aí do seu da estrutura de apoio. Beleza? Então qual que seria a solução técnica para a gente reduzir essa força? Vejam, vamos ver esse exemplo 2.9 aqui que vai tratar justamente disso. Então vejam só, para o exemplo 2.8, que a gente acabou de resolver, considere uma junta elástica, essa é a solução técnica, ó, com rigidez de 100 kN por metro, tá? Que é instalada nos pontos de acoplamento do tubo com as turbinas. Determine a força que o tubo exerce sobre ela para a mesma variação de temperatura. Então eu peguei os mesmos dados do problema anterior, tá? O mesmo comprimento, o mesmo problema, só que agora esse tubo, ao invés dessas ligações aqui serem rígidas, a gente está falando o seguinte, ó, que eu tenho um tubo, tá? Tem um tubo, só que ele está ligado ali através de molas, ou seja, de juntas flexíveis. Na verdade, essas molas, vocês têm que ver ela na prática como um tubo corrugado, né? Um tubo que tem a capacidade de comprimir e estender, um tubo na forma de uma mola, tá bom? Essa seria a solução. E essas juntas, né, podem ser ali pequenininhas, elas têm uma constante K, ok? Uma rigidez. Essa rigidez é de 100 kN por metro, uma rigidez consideravelmente alta, tá bom? Então o que vai acontecer? Quando esse tubo agora sofreu uma dilatação por deformação térmica, ele vai comprimir essas molas numa quantidade X, né? A mesma deformação aqui vai ser aplicada a essa junta, que na verdade a gente pode analisar como se fosse uma só, né? Para ficar mais fácil o cálculo, ó. Para ficar mais, né, o resultado prático é o mesmo. Então eu posso considerar, na prática também eu posso aplicar isso aqui só de um lado, né? Então eu vou ter aqui uma junta elástica de rigidez K e ela vai sofrer uma deformação X que é igual à dilatação térmica do tubo, né? Teoricamente, né? Pode ser que não seja suficiente para compensar toda a deformação, mas esse é outro caso, a gente vai falar depois. Por hora, vejam só. Então, agora, como a união não é rígida, a minha condição de compatibilidade vai ser diferente, né? A minha condição de compatibilidade agora, ela precisa considerar que a deformação térmica do tubo, a expansão do tubo, menos a deformação devido à força de reação, tem que ser igual à deformação da junta elástica X. Tá bom? Ela vai ter que ser, ela não é igual a zero agora. Por quê? Porque o sistema agora sofre uma deformação. Então, em vez de ser igual a zero, ela é igual à deformação que vai ser sofrida por essa junta elástica. Tá bom? Então, é justamente o que eu coloquei aqui, ó. Então, a deformação térmica, a expansão térmica, que vai ser sempre, no caso aqui ela vai ser positiva porque a temperatura está aumentando de 20 para 135, né? Se essa temperatura reduzir, eu vou ter uma contração, tá? Mas a deformação devido à força é igual à deformação da junta elástica, que eu vou chamar de X, tá bom? Aí, deformação térmica vai ter essa fórmula, deformação devido à força, tá bom? Só que essa força agora, ela não é mais a força de reação da turbina sendo aplicada no tubo. Ela é a força devido à junta elástica. Por quê? Porque quando eu comprimi essa mola agora é essa junta elástica que vai aplicar uma força contrária de intensidade Kx, onde K é a constante de mola, tá bom? Então, esse F aqui da equação, ele vai ser dado por Kx, tá bom? Então, essa equação, ela vai ficar, né, vejam aqui que eu substituí esse F por Kx, então ficou KXL, que é o que eu tenho aqui, né? E aí eu passei esse termo para lá. Então, vai ficar KXL sobre a E, mais esse X aqui,
igual a deformação térmica, tá bom? Porque eu quero descobrir qual é essa deformação x. Tá? E aí eu já posso substituir esses valores, ó, porque eu tenho, deixa eu só apagar aqui para vocês verem, nós temos aqui o valor de K, que é 100 kN por metro, temos o comprimento do tubo, 1,8 metros, a área é a mesma que a gente calculou no exemplo 2.8, e o modo de elasticidade, idem, 200 GPa. Mesmo material, mesmo coeficiente de dilatação, variação de temperatura igual, comprimento 1,8. Então eu tenho tudo, só não tenho as variáveis x. Substituindo isso, esses valores que a gente tem, aqui o que a gente vai fazer? Multiplicar isso vezes isso e dividir por esse denominador aqui, né? Por essa multiplicação no denominador. Isso vai dar alguma coisa vezes x, mais esse 1x que a gente tem aqui, ó. Mais esse 1x que a gente tem aqui, tá bom? Igual a deformação por dilatação térmica desse lado, tá? Então, a deformação por dilatação térmica vai dar isso. Essa divisão aqui, né? Essa divisão, essa multiplicação dividido por isso vai dar esse valor vezes x mais 1x. Eu vou somar esses termos aqui e passar dividindo por isso. Isso vai resultar numa deformação de 2,483 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, o que isso quer dizer? Que essa junta elástica vai deformar aproximadamente 2,5 milímetros quando esse tubo sofrer essa variação de temperatura aqui, ó, de 115 graus Celsius. Aí esse tubo vai comprimir a mola em aproximadamente 2,5 milímetros e ela vai provocar uma força de reação no tubo, tá bom? E qual vai ser essa força de reação, então? Kx, né? Kx. O K eu tenho, 100 kN por metro, e o X a gente acabou de calcular. Isso vai resultar numa força de 248 Newton, pessoal. Ou seja, praticamente zerou a força de reação no tubo. Tá? No problema 2.8, essa força foi disso, só voltar lá um pouquinho, 490 kN aproximadamente. Então, isso caiu, tá, de 490 kN para uma base, para uma ligação rígida, para 248 Newton. A diferença é absurdamente grande, por mais que a rigidez da junta elástica seja consideravelmente alta, né? Isso daqui é uma carga praticamente o quê? Nula, tá bom? Eu praticamente anulei a força de compressão no tubo, tá bom? E obviamente, fazendo isso também, já que é força de reação, eu vou precisar o quê? De uma fixação aqui, ó, bem menos robusta, bem menos rígida, tá bom? Então, essa é uma solução técnica viável em qualquer união ali que sofra uma variação de temperatura, seja por aumento ou por redução de temperatura, tá bom, pessoal? A redução de temperatura vai ocorrer exatamente a mesma coisa, só que ao invés do tubo estar empurrando as turbinas, ele vai estar puxando a turbina, tá bom? Só vai inverter o sentido da carga, beleza? Então a gente volta na próxima videoaula aí para resolver mais alguns exemplos relacionados à tensão por dilatação térmica.